Sonhos que passaram por esse tipo de elaboração por parte de uma atividade psíquica completamente análoga ao pensamento de vigília podem ser descritos como, abre aspas, bem construídos, fecha aspas. No caso de outros sonhos, essa atividade falhou por completo. Não se fez sequer uma tentativa de ordenar ou interpretar o material. E como, depois de acordar, sentimos-nos identificados com essa última parte do trabalho do sonho, formamos o juízo de que o sonho foi, abre aspas, irremediavelmente confuso, fecha aspas. No ponto de vista da análise, contudo, um sonho que se assemelhe a um amontoado desordenado de fragmentos desconexos é tão valioso quanto outro cuidadosamente burilado e provido de uma superfície. No primeiro caso, inclusive, é-nos poupado o trabalho de demolir o que foi superposto ao conteúdo onírico. Seria um equívoco, porém, supor que essas fachadas de sonho não passam de elaborações errôneas e um tanto arbitrárias do conteúdo do sonho pela instância consciente de nossa vida anímica. Na produção da fachada do sonho empregam-se não raro fantasias de desejo presentes nos pensamentos oníricos sob forma pré-construída e que têm o mesmo caráter dos apropriadamente chamados, abre aspas, sonhos diurnos, fecha aspas, que nos são familiares na vida de vigília. As fantasias de desejo reveladas pela análise nos sonhos noturnos com frequência se revelam petições ou versões modificadas de cenas da infância. Por isso, em alguns casos, a fachada do sonho revela diretamente o núcleo real do sonho distorcido pela mescla com outro material. O trabalho do sonho não exibe nenhuma outra atividade senão as 4 que já foram mencionadas. Se nos atemos à definição de, abre aspas, trabalho do sonho, fecha aspas, como o processo de transformação dos pensamentos oníricos no conteúdo do sonho, decorre daí que o trabalho do sonho não é criativo. Não desenvolve fantasias que lhe sejam próprias, não emite juízo e não tira conclusões, não tem outras funções que não sejam a condensação e o deslocamento do material e sua transmutação em forma pictórica, ao que se deve acrescentar como fator invariável a parcela final de elaboração interpretativa. É verdade que no conteúdo do sonho encontramos diversas coisas que nos inclinaríamos a encarar como produto de alguma outra função intelectual superior, mas, na totalidade dos casos, a análise mostra convincentemente que essas operações intelectuais estavam previamente efetuadas nos pensamentos oníricos e que foram apenas incorporadas pelo conteúdo do sonho. Uma conclusão
tirada no sonho nada mais é do que a repetição de uma conclusão dos pensamentos oníricos. Quando essa conclusão é transposta para o sonho sem modificação, ela se afigura impecável. Quando o trabalho do sonho a desloca para algum outro material, parece absurda. Um cálculo no conteúdo do sonho não significa nada além da existência de um cálculo nos pensamentos oníricos. Todavia, enquanto esse último é sempre racional, o cálculo do sonho pode produzir os resultados mais desvairados, caso seus fatores sejam condensados ou suas operações matemáticas sejam deslocadas para outro material. Nem sequer os ditos que ocorrem no conteúdo onírico são composições originais. Revelam-se uma miscelânea de ditos proferidos, escutados ou lidos que se reavivaram nos pensamentos oníricos e cujo enunciado é produzido com exatidão, ao passo que sua origem é inteiramente desprezada e seu sentido violentamente alterado. Talvez seja bom apoiar essas últimas afirmativas em alguns exemplos. 1. Eis um sonho bem construído e de aparência inocente, produzido por uma paciente. Ela sonhou que estava indo ao mercado com a cozinheira que carregava a cesta. Depois de ela haver pedido algo, o açougueiro lhe disse, abre aspas, isso não se consegue mais, fecha aspas, e lhe ofereceu outra coisa, acrescentando, abre aspas, isto também é bom, fecha aspas. Ela o rejeitou e se dirigiu à mulher que vendia verduras, que tentou convencê-la a comprar uma estranha hortaliça que vinha amarrada em feixes, mas era de cor negra. Disse, abre aspas, não reconheço isso, não vou levá-lo, fecha aspas. O comentário, abre aspas, isso não se consegue mais, fecha aspas, provinha do próprio tratamento. Alguns dias antes eu havia explicado à paciente com essas mesmas palavras que as lembranças infantis mais antigas, abre aspas, não se conseguiam mais como tais, fecha aspas, sendo substituídas na análise por transferências e sonhos. Portanto, o açougueiro era eu. O segundo dito, travessão, não reconheço isso, travessão, ocorrera num contexto inteiramente diverso. No dia anterior, ela havia repreendido a cozinheira, que aliás também aparecia no sonho, com as palavras, abre aspas, comporte-se direito, não reconheço isso, fecha aspas, querendo dizer, sem dúvida que não compreendia tal comportamento e não o toleraria. Em consequência do deslocamento, foi a parte mais inocente desse dito, que penetrou no conteúdo do sonho, mas nos pensamentos oníricos, apenas a outra parte do dito é que desempenhava um papel. Ocorre que o trabalho do sonho havia reduzido a completa ininteligibilidade e a inocência extrema uma situação fantasiosa em que eu me comportaria de maneira imprópria com essa dama, de um modo especial. Mas essa situação esperada pela paciente em sua fantasia era, por sua vez, apenas uma reedição de algo que ela realmente vivenciara um dia. 2. Eis um sonho de aparência totalmente sem sentido, contendo números. Ela ia pagar alguma coisa. Sua filha retirou-lhe da bolsa 3 florins e 65 kreuzers, mas ela disse
Abre aspas, o que está fazendo custa só 21 kreuzer, fecha aspas. A sonhadora viera do exterior e sua filha estava numa escola daqui. Estaria em condições de prosseguir seu tratamento comigo enquanto a filha permanecesse em Viena. No dia anterior ao sonho, a diretora da escola lhe sugerira que ela deixasse a filha no colégio por mais um ano. Nesse caso, ela também poderia continuar com o tratamento por um ano. As cifras do sonho tornam-se significativas se nos lembrarmos que tempo é dinheiro. Um ano é igual a 365 dias, ou, expresso em dinheiro, 365 kreuzers, ou 3 florins e 65 kreuzers. Os 21 kreuzers correspondiam às 3 semanas que ainda transcorreriam entre o dia do sonho e o final do período letivo, e também até o término do tratamento da paciente. Evidentemente, eram as considerações financeiras que haviam induzido essa dama a recusar a proposta da diretora e que eram responsáveis pela pequenez das somas mencionadas no sonho. 3. Uma dama que, embora ainda jovem, já estava casada há vários anos, recebeu a notícia de que uma conhecida sua, a senhorita Elise L., que tinha quase exatamente a sua idade, havia ficado noiva. Essa foi a causa precipitante do seguinte sonho. Ela estava no teatro com o marido. Um lado da plateia estava completamente vazio. O marido lhe contou que Elise e seu noivo tinham querido ir também, mas só haviam conseguido lugares ruins. Travessão 3 por 1 florins e 50 kreuzers. Travessão, e naturalmente não puderam aceitá-los. Ela pensou que realmente não lhes teria causado nenhum prejuízo fazê-lo. O que nos interessa aqui é a fonte dos números no material dos pensamentos oníricos e as transformações que sofreram. De onde proviria a cifra de 1 florin e 50 kreuzers? Provinha do que fora na realidade um acontecimento irrelevante da véspera. Sua cunhada fora presenteada pelo marido com 150 florins e se apressara a livrar-se deles comprando uma joia. Convém notar que 150 florins são 100 vezes mais que 1 florin e 50 kreuzers. A única ligação com os 3, que era o número de entradas de teatro, estava em que sua amiga, que acabara de ficar noiva, era precisamente 3 meses mais moça que ela. A situação do sonho era a repetição de um pequeno incidente a propósito do qual seu marido frequentemente fazia troça dela. Em certa ocasião, ela se apressara muito a comprar antecipadamente entradas para uma peça e, ao chegar ao teatro, descobrira que um lado da plateia estava quase completamente vazio. Não teria sido necessário ela se apressar tanto. Por fim, não nos deve passar despercebido o absurdo no sonho de 2 pessoas comprarem 3 entradas para uma peça. Agora, os pensamentos oníricos, abre aspas, foi absurdo casar tão cedo, não teria sido necessário eu me apressar tanto, pelo exemplo de Elise L. Vejo que teria acabado conseguindo um marido. Na verdade, teria conseguido 100 vezes melhor.
fecha aspas, entre parênteses, uma joia, abre aspas, se ao menos tivesse esperado meu dinheiro, fecha aspas, entre parênteses, ou dote, abre aspas, poderia ter comprado 3 homens tão bons quanto ele, fecha aspas. Título 8. Agora inicia-se o texto. Após termos travado conhecimento com o trabalho do sonho através da exposição precedente, ficamos de certo inclinados a considerá-lo um processo psíquico sumamente peculiar, do qual, ao que saibamos, não existe semelhante em parte alguma. É como se transportássemos para o trabalho do sonho todo o assombro que antes costumava ser despertado em nós por seu produto, o sonho. Na realidade, contudo, o trabalho do sonho é apenas o primeiro que descobrimos dentre toda uma série de processos psíquicos responsáveis pela gênese de sintomas histéricos, fobias, obsessões e delírios. A condensação e, sobretudo, o deslocamento são características invariáveis também desses outros processos. A transmutação numa forma pictórica, por outro lado, permanece como uma peculiaridade do trabalho do sonho. Se esta explicação situa o sonho numa mesma série, ao lado das formações produzidas pela doença psíquica, isso torna ainda mais importante que desvendemos as condições determinantes essenciais de processos como os que ocorrem na formação do sonho. É provável que fiquemos surpresos ao saber que nem o estado de sono nem a doença encontram-se entre essas condições indispensáveis. Toda uma série de fenômenos da vida cotidiana das pessoas sadias, travessão, como o esquecimento, os lapsos de linguagem, os atos falhos e uma certa classe de erros, travessão, deve sua origem a um mecanismo psíquico análogo ao dos sonhos e ao dos outros membros da série. O âmago do problema está no deslocamento, que é decididamente a mais notável das singulares conquistas do trabalho do sonho. Quando nos aprofundamos no assunto, passamos a compreender que a condição determinante essencial do deslocamento é puramente psicológica, algo da ordem de uma motivação. Deparamos com seu rastro ao levarmos em consideração certas vivências a que não nos podemos furtar na análise dos sonhos. Ao analisar meu sonho modelo, fui obrigado a interromper meu relato dos pensamentos oníricos, porque, como confessei, havia entre eles alguns que eu preferia ocultar dos estranhos e que não poderiam comunicar a outras pessoas sem grave juízo para importantes aspectos pessoais. Acrescentei que nada se ganharia se eu escolhesse outro sonho em vez daquele para comunicar sua análise. Esbarraria em pensamentos oníricos que exigiriam manter-se em segredo no caso de todo sonho de conteúdo obscuro ou confuso. Entretanto, se prosseguisse na análise por minha própria conta, sem nenhuma referência a outras pessoas, abre parênteses, a
aquém na realidade. Uma experiência tão pessoal quanto o meu sonho não poderia estar destinada, fecha parênteses. Eu acabaria chegando a pensamentos que me surpreenderiam, de cuja presença em mim mesmo eu não estaria ciente, que me seriam não apenas estranhos, mas também desagradáveis e que, portanto, eu me sentiria inclinado a contestar energicamente, embora a cadeia de pensamentos que perpassasse a análise insistisse neles de maneira implacável. Há apenas um modo de explicar esse estado de coisas, que é de ocorrência bastante universal. Trata-se de supor que esses pensamentos realmente estavam presentes em minha vida anímica, de posse de uma certa intensidade ou energia psíquicas, mas que se encontravam numa situação psicológica peculiar, em consequência da qual não podiam tornar-se conscientes para mim. Abre parênteses. Descrevo esse estado particular como sendo um estado de recalcamento, fecha parênteses. Não posso deixar de concluir então que existe um vínculo casual entre a obscuridade do conteúdo do sonho e o estado de recalcamento. Abre parênteses, inadmissibilidade a consciência, fecha parênteses, de alguns dos pensamentos oníricos e que o sonho se veria forçado a ser obscuro para não trair os pensamentos oníricos proscritos. Assim, chegamos ao conceito de uma distorção onírica, que é produto do trabalho do sonho e serve à finalidade da dissimulação, ou seja, do disfarce.